Olá pessoal, hoje vamos fazer uma discussão sobre a leucoencefalopatia do HIV, seus aspectos radiológicos e diagnósticos diferenciais. Eu gostaria de começar essa discussão mostrando um caso do ano passado para vocês, de um paciente que veio com o seguinte pedido médico: paciente de sexo masculino, 48 anos, em investigação de um déficit neurológico e motor. O paciente, na anamnese sucinta, logo antes dele entrar na sala de exame, ele queixava-se apenas de perda de força nos membros inferiores. O que nós vimos nas imagens? Aqui nós temos 3 imagens FLAIR, aqui 3 imagens ponderadas em T2. Nós temos extensas alterações de sinal, confluentes na substância branca supratentorial. Percebam que tem um predomínio pela substância branca profunda periventricular, com extensão para as regiões subcorticais, e tem um aspecto radiológico que eu gostaria de chamar a atenção, que é a preservação dessas fibras em U justacorticais. Esse escuro aqui é a substância branca preservada, que nós também encontramos aqui, nós também encontramos aqui e também aqui. Então, fibras em U preservadas. Tinha também um discreto comprometimento do tronco encefálico e também um discreto, até mesmo questionável, comprometimento da substância branca dos polos temporais, um pouco maior à direita. Na sequência de difusão, não tinha nenhuma área de restrição à difusão para pensar em alguma lesão isquêmica recente. No mapa de ADC, estas lesões se apresentavam como uma discreta facilitação à difusão, um discreto hipersinal, então, aqui na sequência do ADC. Na sequência de susceptibilidade magnética em uma área hemorrágica. E no T1 pós-contraste, 2 aspectos radiológicos importantes nessa sequência. As lesões em hipersinal FLAIR e T2 não tinham hipossinal em T1 e também não tinham realce pelo meio de contraste. Um outro aspecto radiológico bem importante para o raciocínio diagnóstico desse caso é que é um paciente de 48 anos com uma moderada atrofia cerebral global. Então perceba que os ventrículos estão bem dilatados, bastante alargamento dos sulcos e as fissuras, comparativamente acima do esperado para a faixa etária desse paciente. Então, para nós fazermos uma breve revisão dos achados radiológicos principais para esse caso, nós temos extensas áreas confluentes de hipersinal FLAIR e T2 na substância branca supratentorial, bilateral e relativamente simétrico, poupando as fibras em U justacorticais, a ausência de hipossinal na sequência ponderada em T1 e sem realce pelo meio de contraste, e uma atrofia cerebral em paciente jovem desproporcional para a faixa etária. Então foi suspeitado essa constelação de achados da encefalopatia do HIV. Esse paciente testou, fez o teste rápido, foi positivo. Então vamos fazer uma breve revisão da doença e dos seus diagnósticos diferenciais. A leucoencefalopatia do HIV, se vocês forem estudar, tem outras terminologias também conhecidas, como a desordem neurocognitiva associada ao HIV ou o complexo demência-AIDS. A fisiopatologia da doença é uma infecção direta do sistema nervoso central do encéfalo pelo próprio vírus do HIV, então dano direto pelo vírus, e a manifestação neurológica mais frequente do paciente HIV positivo. Cursa com alteração comportamental, cognitiva e motora, lentamente progressiva. E o tratamento tem que ser a instituição da terapia antirretroviral. Do contrário, esses pacientes podem ir a óbito em menos de 12 meses após o início dos sintomas. Portanto, quando suspeitar dessa leucoencefalopatia do HIV? É um caso desafiador quando o paciente chega para a gente sem o conhecimento do status HIV positivo, como nesse paciente. Então a gente tem que suspeitar dessa leucoencefalopatia do HIV quando a gente tiver uma alteração de densidade na tomografia ou sinal na ressonância, na substância branca, principalmente profunda periventricular, em associação a uma atrofia cerebral desproporcional para a faixa etária. Então aqui uns exemplos da internet: uma hipodensidade de substância branca profunda, atrofia cerebral. Esse outro caso aqui, bastante hipersinal confluente na substância branca periventricular, bilateral e relativamente simétrico, em um paciente já sem atrofia cerebral significativa. E esse aqui é o nosso paciente, com bastante alteração de sinal na substância branca e uma moderada atrofia cerebral para um paciente de 48 anos de idade. Falando nos diagnósticos diferenciais, a gente sempre tem que pensar em mais de um caminho, ou seja, mais uma possibilidade diagnóstica para passar para o médico solicitante, para ele fazer depois a investigação etiológica e a confirmação do diagnóstico final. Na minha cidade, eu trabalho em Campos, no estado do Rio de Janeiro, sempre penso, quando tiver muita alteração de sinal na substância branca, numa doença de pequenos vasos geneticamente determinada, por aqui ser uma área endêmica dessa doença.
Então, é arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia, mais conhecida como CADASIL, geneticamente determinada por uma mutação do gene NOT3 e cursa também com uma doença de pequenos vasos. Então, há bastante alteração de sinal na substância branca, mas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos radiológicos aqui desse caso. Então, bastante alteração de sinal nos polos temporais, é bem típico do CADASIL. O nosso paciente tinha, mas muito sutil, alteração de sinal, não tão exuberante quanto nesse paciente aqui com CADASIL. E um outro aspecto radiológico que chama a atenção nos pacientes com CADASIL é esse hipersinal aqui, que ele fica interposto entre o núcleo putamen e o córtex da ínsula, comprometendo, portanto, a localização das cápsulas externa e extrema, esses feixes de substância branca que percorrem entre a ínsula e o putamen. Então, esse caso aqui bem típico de CADASIL. E um outro diagnóstico diferencial que a gente tem que lembrar, é bastante raro, mas que é a pancefalite esclerosante subaguda, que acomete pacientes não vacinados para o vírus do sarampo. Geralmente a infecção é na criança, geralmente até 5 anos de idade, o vírus pode ficar latente e depois acometer o sistema nervoso central já na fase adulta, principalmente no adulto jovem. Mas o aspecto radiológico pode ser bem semelhante à leucoencefalopatia do HIV, com muita alteração de sinal na substância branca, atrofia cerebral, porém um aspecto radiológico que diferencia da leucoencefalopatia do HIV é o hipossinal em T1. Essa doença cursa com mais desmielinização, portanto mais hipossinal em T1, se nós compararmos com a leucoencefalopatia do HIV. Do ponto de vista clínico, esses pacientes também geralmente costumam cursar com mioclonia, com essas contrações musculares, que é bem típico do paciente com essa pancefalite esclerosante subaguda. Seguindo para um outro diferencial, a encefalite CD8 positiva, ela comete geralmente, aí sim o paciente já tem o diagnóstico do HIV, não é o nosso caso, e quando esse paciente inicia o tratamento antirretroviral, ele pode desenvolver, então vai aparecer essa alteração de sinal na substância branca, esses pacientes podem ter atrofia cerebral, e aí no flare fica bem semelhante à leucoencefalopatia do HIV, porém quando nós injetamos o contraste, essa encefalite ela é causada por uma infiltração linfocitária de linfócito TCD8, principalmente ao redor dos espaços perivasculares. Por isso que nós vemos esse padrão radiado de realce pelo meio de contraste, essa infiltração perivascular da encefalite CD8 positiva. Do ponto de vista clínico, esses pacientes têm um quadro clínico mais agudo e subagudo e geralmente cursa com cefaleia, que também é um contexto clínico diferente do paciente com a leucoencefalopatia do HIV, que é um quadro clínico mais arrastado e progressivo. E para finalizar com esse outro diagnóstico diferencial, a leucoencefalopatia multifocal progressiva, que é uma infecção oportunista no paciente geralmente HIV positivo e CD4 muito baixo, geralmente abaixo de 50. Do ponto de vista radiológico, é bem diferente da leucoencefalopatia do HIV, porque o comprometimento da substância branca frequentemente é assimétrico e na LEMP frequentemente tem comprometimento das fibras em U justacorticais, que na leucoencefalopatia do HIV tende a poupar essas fibras em U, e por ser uma doença que cursa com desmielinização, tem bastante hipossinal T1, que também nós não encontramos na leucoencefalopatia do HIV. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.